Boa noite a todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Nós temos aí algumas participantes e o objetivo dessa live é a gente estar apresentando para vocês esse projeto que é do FEM. O que vem a ser o FEM? É um Fundo de Empoderamento da Mulher. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E, bom, meu nome aqui, ó, às vezes eu vou ter que interromper um pouquinho para estar... Antonieta, seja bem-vinda, para estar incluindo as pessoas aqui, dando acesso à reunião. Bom, meu nome é Marlene Pintinha, como vocês conhecem, eu trabalho com o empreendedorismo socioambiental já há alguns anos, então tenho a minha carreira toda, a vida profissional como empresária. Eu acredito que a maioria de vocês conheça já a minha trajetória. E há 4 anos eu voltei a atuar no terceiro setor, numa instituição. Beatriz, seja bem-vinda. Numa instituição que foi fundada em 2012. Então, o Instituto Alvorecer, ele já tem essa constituição jurídica desde 2012. E ele começou como uma associação cultural, porque lá entre 2009 a 2012, nós participamos, né, de vários eventos da cidade, o Natal Encantado, e inclusive nessa época eu fui presidente do Conselho da Mulher, e nesse momento a gente também verificava que a principal questão que muitas vezes a mulher se mantinha num relacionamento abusivo era por conta da necessidade de se manter. Então, ela não conseguia se manter sozinha, então muitas vezes ela acabava aceitando abusos, e porque ela não tinha como se sustentar e nem sustentar os seus filhos. Então, desde essa época, eu já me preocupava em promover projetos de geração de renda. Então, naquela época, a gente fez vários projetos com as nossas mulheres, várias oficinas, sempre também linkado ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade. Então, nós utilizávamos os resíduos do EVA, que é aquela borracha que acho que todo mundo conhece, que faz muito tapete pedagógico, enfim. Que, na verdade, a gente até ia voltar a trabalhar com esse elemento, só que esse elemento ele é um pouco complicado, porque a degradação dele na natureza ele é muito pior do que o plástico. E também a gente, nas oficinas do Natal Encantado, a produção de enfeites natalinos com garrafa PET, com pinhas, então tudo isso tem nesses registros. E foi um período muito feliz, porque a gente fez uma experimentação que esse formato de negócio, ele ajuda a mulher, muitas vezes, a começar a reiniciar a sua atividade no mercado profissional. Depois desses anos, então, em 2017, eu iniciei um trabalho junto à Delegacia da Mulher, com as mulheres vítimas de violência doméstica, onde eu apresentei um trabalho de empreendedorismo, onde nós fizemos as oficinas com os resíduos de lingerie. Na verdade, elas produziram as lingeries, isso foi até meados do ano passado. E de lá para cá, a gente tem trabalhado em formação de negócios. Esse ano, a gente fez um trabalho pelo Instituto Alvorecer, que foi o Heróis Usam Máscaras, um trabalho onde foi feito... foram produzidas 500 mil máscaras e mais de 100 mulheres que confeccionaram essas máscaras, que foram depois doadas a instituições e que isso tudo gerou renda para elas. Então, uma das minhas principais bandeiras sempre foi essa questão do empreendedorismo e a geração de renda para a mulher. Em 2011, eu tive a felicidade de conhecer um formato de negócio que é o Banco Municipal da Mulher na cidade de Campinas. E, na época, muito interessante, ele é mantido pelo poder público, porém, eu quis trazer isso para Poços, só que eu dependia de um aporte, de um deputado na época, ele disse que faria esse aporte, infelizmente esse aporte não aconteceu, eu lembro bem a cifra, com 100 mil reais a gente começaria esse banco na cidade. E fiquei dependendo desse aporte,
passou o momento e o aporte não veio, infelizmente. E o Banco Municipal da Mulher, que eu conheci esse formato, ele é uma companhia de microcrédito, ou seja, ele faz pequenos empréstimos, coisas assim, às vezes de montantes de R$ 1.000 até R$ 15.000, a juros muito baixos, tipo 1,5% ao ano, para mulheres empreenderem. Por exemplo, a mulher, ela quer fritar bolinho, ela sabe fritar bolinho para vender. E aí ela precisa de comprar os equipamentos. Então, ela tira ali um empréstimo, claro, verificado toda feita uma desburocratização do processo, porque muitas vezes a mulher, ela nem a documentação correta ela tem, mas essa equipe ajuda essa mulher em tudo isso, e inclusive também na formatação do empreendimento. Que, por exemplo, essa mulher, muitas vezes, ela tem um cômodo na casa dela, e principalmente em relação à alimentação, tem algumas exigências da vigilância sanitária, e acontece que eles ajudam essa mulher em tudo isso, para que ela tenha um ambiente adequado, tudo de forma correta, para que o empreendimento seja de sucesso, e dessa forma ela consiga pagar o empréstimo. Então, existe todo um acompanhamento. Então, é um trabalho diferenciado. E isso eu achei muito interessante. E interessante que esse banco em Campinas, ele não empresta só para mulheres. Ele empresta para qualquer pessoa, homem, mulher, enfim. E ele só tem esse nome, tá? No caso nosso, eu estou trazendo o projeto, que é esse Fundo de Empoderamento da Mulher. E é algo que eu me baseio no modelo Yunus. Não sei se aqui vocês conhecem, vou contar rapidinho aqui, porque depois eu vou dar abertura para vocês perguntarem e tirar dúvidas. O Yunus, o professor Mohamed Yunus, ele era um professor, né? Na verdade, ele é vivo ainda. Ele é um professor de economia de Bangladesh. E ele, inconformado ali naquela região, porque ele passava ao longo do rio, ele via aquelas mulheres ali muito pobres, e ele não se conformava com aquela miséria toda. Só que ele percebeu que essas mulheres, elas eram detentoras de algum talento. Então, ali elas bordavam, né? Elas faziam alguns trabalhos de tapete, tecelagem. E ele, assim, ele falou, vou ajudar essas mulheres. O que aconteceu? O professor Yunus foi de banco em banco para pedir empréstimos. Ele falou, quero ajudar essas mulheres. Nenhum banco quis emprestar dinheiro para as mulheres. E aí, ele resolveu criar um banco. Ele criou o Banco Grameen, que é um modelo. Isso rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz, né, de 2006. E ele fez o empréstimo para 42 mulheres inicialmente. E o que aconteceu? Ao longo desse período, ele percebeu que essas mulheres, elas conseguiram desenvolver seus negócios e teve uma baixa inadimplência, a quantidade muito pouca, de tipo 1% de mulheres que não conseguiram pagar. Então, isso existem estatísticas que comprovam que as mulheres, elas são melhores pagadoras que os homens. E isso foi esse modelo que ele testou e que validou isso. Então, foi o primeiro case de sucesso. Então, ele é considerado o pai do microcrédito. O FEM, o Fundo de Empoderamento da Mulher, é algo que eu já venho pensando nisso há muito tempo, há muitos anos, como eu falei para vocês, dessa ida minha a Campinas, e que hoje eu percebi que, assim, eu estou aí numa caminhada, numa trajetória, né, pensando aí numa questão política, que daria muito acesso em relação a leis, porque as leis garantem os nossos direitos, porém é algo que, independente da política, a gente consegue fazer. E até mesmo pelo terceiro setor, né, que hoje a gente atua junto ao Instituto Alvorecer, ou mesmo criando uma outra instituição, uma associação. Então, esse fundo, a ideia dele é a gente criar um capital semente de potenciais doadoras. Então, eu pensei em empresas que sejam potenciais doadores, contribuidores,
para criar-se esse fundo. Esse fundo ele seria gerido por mulheres, um conselho de mulheres. Então, ali a gente vai estar investindo ali. E hoje a gente também tem uma denominação de alguns grupos, não sei se aqui alguém já ouviu falar em investidores anjo, que tem tudo aí. Não sei se alguém já assistiu aquele Shark Tank, que tem num canal de TV, que tem ali os investidores, que eles analisam negócios. Então, em combinação com incubadoras, aceleradoras de negócios e voltado para mulheres. Então, esse fundo, esse conselho gestor desse fundo, ele funcionaria dessa forma. Ele que vai definir onde é que esse investimento vai ser aplicado. Se vai ser aplicado na formação de novos negócios, se ele vai ser, por exemplo, a gente teve esse momento agora da pandemia, que eu conheço algumas de vocês que estão aqui e que tiveram esse momento de dificuldade. Por quê? Durante a pandemia, muitas mulheres perderam seus empregos e ainda ficaram também em casa por conta que as escolas fecharam. Então, sempre essa questão da mulher, que eu falo que você tem a sua família, muitas vezes eles têm as atividades, porém, a gente também tem as nossas atividades, mas nem sempre a gente recebe essa empatia de alguém perguntar para a gente assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você tem compromisso? E acaba que, assim, muitas vezes a gente tem que estar assumindo tudo aquilo, então deixando, abrindo mão do trabalho, daquilo que muitas vezes o companheiro nosso, ele não retribui na questão financeira, então a gente acaba abrindo mão e ele sai para trabalhar, cada um vai para sua atividade e ninguém pergunta se a gente precisa de um auxílio naquele momento. Então, esse fundo seria, por exemplo, num momento emergencial como esse, para socorrer mesmo mulheres, porque de repente mulheres que ficaram desempregadas, nossa, eu quero começar, sei lá, fazer bolo, torta, rosca para vender, para ajudar no orçamento. Eu vou, muitas agora com a frente de máscaras, né? Muitas começaram a confecção de máscaras. Começo por onde? Como é que eu vou comprar o tecido, a linha para fabricar a máscara? Eu quero investir numa capacitação. Então, o fundo é para isso. Então, por exemplo, mulheres que precisam... seja bem-vinda, Kézia. Mulheres que precisam desse apoio, principalmente nesse período que a gente passou agora de pandemia. Então, o fundo, até assim, sendo um fundo emergencial, e também essa questão de investimento em novos negócios. Então, essa mulher que queira empreender, essa mulher que esse conselho gestor ele vai determinar, vamos capacitar as mulheres, vamos criar cursos. Por quê? Na verdade, como eu falei dessa questão do microcrédito, né? Tudo está pronto. A roda, eu falo assim, você não precisa inventar a roda, mas a gente pode inovar. E hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente tem acesso. Então, por exemplo, a questão online, vendas online, que é algo assim que muitas vezes é muito distante para a gente. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com essa realidade virtual. Hoje a gente vê que pessoas mais jovens, elas dominam a ferramenta com maior facilidade. Agora, eu vou começar um negócio, eu tinha um negócio físico. Como é que eu vou para a internet? Porque essa realidade que a gente está vendo, home office. Então, são coisas distantes, mas, de repente, tendo esse fundo, a gente vai conseguir também capacitar essas mulheres para terem esse acesso. Então, é nesse sentido que esse fundo ele vai ser criado para que a gente tenha essa condição. E aí eu falei para vocês do modelo IUS, que assim, de sucesso, tem vários outros cases, assim, em outras oportunidades a gente vai estar falando. Tem também uma outra pessoa também, que isso foi na Índia, ela Bate, que ela conseguiu crédito para mulheres que vendiam verduras, frutas e para 9 milhões de mulheres na Índia. Então, ela fez um trabalho belíssimo também. E depois, essas mulheres também, elas não quiseram ficar
ligadas aos bancos e ao microcrédito. O que elas fizeram? Elas criaram uma cooperativa. Então, são modelos que a gente tem, modelos de sucesso. Como eu falei para vocês, a gente não está inventando a roda. Já existe isso. Por isso que eu falo, é possível. Ah, é possível. Tem que ser pelo poder público? Não necessariamente. Por quê? Porque o poder público ele é totalmente engessado. Eu sei como essas coisas funcionam. Porém, às vezes, algumas leis que a gente pode elaborar que pode facilitar. Porém, a gente consegue fazer isso também de uma outra forma, de forma privada também, tá? Eu vou abrir aí para vocês perguntarem e para a gente estar trocando ideias. Eu queria deixar vocês bem à vontade para vocês estarem colocando suas ideias e também as suas opiniões. O que vocês acham sobre isso? Vocês estão muito quietinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Débora? Marlene. Priscila? Você não conseguiu, né, através do Banco de Campinas, porque você não teve, né, o apoio de um deputado. Você acredita que, como vereador, consegue isso para todas as mulheres que estão pretendendo empreender? Débora, é o que eu falo. Eu sou uma pessoa buscadora. Toda a minha vida, o que eu fiz foi isso, né? É bater as portas. E graças a Deus, essas portas sempre se abriram. Em raros casos que eu recebi um não. E, na verdade, eu sempre fui muito determinada nesse sentido. Eu sempre fui em busca, pensando assim, o não eu já tenho. Porém, eu sempre tive a felicidade de portas abertas. Porque é o que eu falo. Quando eu levo projetos, às vezes algumas pessoas ficam um pouco espantadas. Nossa, mas isso é possível? Isso é uma coisa... É como eu falo, eu estou falando de cases que, assim, lá da Índia, de Bangladesh, né? Quando eu pensei no Natal Encantado, né? Eu fui para fora para pesquisar, né? Então, o próprio Natal de Gramado, Natal Luz de São Paulo. Aí eu trouxe o modelo de Paris, que foi aquele modelo da Rua São Paulo. E algumas pessoas, nossa, mas é muito para Poços de Caldas. E eu penso que a gente tem que sempre desejar o melhor. Claro, com os pés no chão. Mas a gente sabe que existem belos projetos. E aí, quando você vai, se informa, você leva um bom projeto para aquele empresário, investidor, a gente consegue. Então, eu tenho tido êxito naquilo que eu tenho empreendido na minha caminhada, porque eu acredito, sim, quando você vai com um bom propósito, você sabe como funciona, porque não é só a boa vontade, a gente tem que saber como vai fazer. Então, quando eu falo, eu vou fazer um pedido, sei lá, no âmbito... por exemplo, vou entrar com uma emenda parlamentar. Vou pedir para um deputado hoje para fazer isso. Eu tenho que entrar com um projeto, eu tenho que saber em que vias que eu vou entrar. Então, por exemplo, existem prazos. Esse ano foi até agosto, você podia entrar com um projeto para emenda parlamentar. Então, por exemplo, nos setores de orçamento, desenvolvimento econômico, eu entro via, porque tem as comissões que funcionam no legislativo. Aí eu entro com um projeto na área do desenvolvimento econômico e entro com uma emenda parlamentar. Então, se você entra com um projeto bom, você é contemplado. E claro que esse projeto eu não vou fazer sozinha. Eu conto com pessoas também que têm conhecimento, entendimento e até vocês mesmas que vão contribuir para isso. E também as parcerias. No setor privado. Então, empresas, tem várias empresas que hoje contemplam também projetos através de editais, que a gente tem essa prática, e através do terceiro setor, onde a gente vai, em parceria com as organizações sociais, apresentar esses projetos. Então, tem várias instituições na cidade, ou mesmo, se a gente não conseguir na cidade, se não tiver nenhuma, a gente vai conseguir alguma instituição parceira, porque a instituição ela tem que estar toda legal, ela tem que estar com a documentação toda em dia, regular, para ela conseguir. Por exemplo, o Instituto Arvorecer. Por que a gente tem conseguido? Que nem agora, a gente participou do edital, né, de 2 projetos,
mas porque está tudo regular. Então, a gente tem que estar com tudo em dia para você participar de editais. Então, Débora, é extremamente possível, sim, o que eu falo, é querer fazer e a boa vontade, mas é o que eu falo, né? Eu costumo, na minha vida, conjugar 4 verbos, né? Eu costumo dizer, querer é poder. Porém, para ter poder, a gente tem que fazer o dever. Então, eu sigo muito isso na minha vida, aplico na minha casa com os meus filhos, e eu falo isso, né? Então, querer é poder, mas eu tenho que fazer o dever. Então, eu tenho que saber como que funciona isso para realmente a gente ter resultado. A Adriana Souza tá mandando. Espera só um pouquinho, Débora. A Adriana mandou aqui uma mensagem. Adriana, você pode abrir teu microfone? Porque, deixa eu ver se eu consigo pegar a mensagem, Débora, já eu retorno para você. Aqui, ó. A Adriana diz, esse projeto ajudará muitas mulheres a começar um sonho, um projeto a sair do papel e viver na realidade. Exatamente, Adriana. Falta muito isso. Eu digo para vocês que eu saí do Conselho da Mulher, né? Que eu estive lá entre 2009 a 2013. Na verdade, saíram comigo de lá, né? Porque, infelizmente, algumas situações da política, infelizmente, eu entrei para o Conselho da Mulher por uma causa. Porque eu acredito na causa. Não foi porque, na época, meu marido era prefeito, era político. Costumo dizer, hoje eu digo sem dor, que assim, passei pela dor, mas passei pela cura, porque eu vim de um lar de violência doméstica, né? Minha mãe sofria de violência doméstica, as minhas avós. Então, quando eu entrei, né, ingressei nessa causa da mulher, foi porque realmente eu tenho uma trajetória. Então, hoje tá meio que em moda, né? Mulheres na política, mulheres não sei onde, tal. Ótimo, a gente tem sim ocupar os nossos espaços. Eu acredito que se a gente tudo tiver equilíbrio entre homens e mulheres, a gente vai estar tendo um mundo melhor. Mas eu penso que para a gente fazer algo, a gente tem que ter uma trajetória. E eu tenho essa trajetória. Então, essa minha história com mulheres, ela começou, né, já há esse tempo. Então, eu acredito, sim, que é extremamente fundamental, porque, assim, o que aconteceu de 2013 a 2020, eu fui fazer uma pesquisa no site da Câmara. É só vocês entrarem no site, tem uma bússola de busca. Escrevam lá, mulher ou mulheres. Vocês vão ver as leis, o que foi feito. Então, praticamente, houve uma alteração no regimento interno do Conselho da Mulher. Pouca coisa, porque, na verdade, os membros que a gente entendeu que tinham que estar lá, a outra administração entendeu que não tinha que estar, então meio que aparelhou um pouco o Conselho. E o resto são só em relação a datas comemorativas. Então, Dia da Mulher Trabalhadora, Mês da Mulher. Então, eu costumo dizer, eu quero sim ser contemplada, homenageada com flores. Acho super, né, romântico e super carinhoso receber flores. Mas eu quero igualdade de direitos. Então, é a gente mesmo ocupar os nossos espaços. Então, eu acredito que hoje uma Câmara Municipal com 50% de mulheres, não digo só mulheres, mas eu acho que 50% a gente já teria um equilíbrio. Então, o que eu percebi é que nesses anos todos não houve políticas públicas feitas para nós mulheres. Então, foi onde eu tomei essa decisão. Falei, tá, não fizeram? Então, eu vou fazer. Porque é muito triste a gente chegar em 2020 e passar por esse momento de pandemia e verificar que nada foi feito. Débora, você ia falar? Eu ia comentar com você que tem algumas mulheres, né, que são aposentadas, celebração de projeto, uma causa, que medo que isso possa
dar um corte em sua aposentadoria. Olha uma bolinha pra mim. Vão beneficiá-las ainda mais para ter um complemento nessa aposentadoria. Nós podemos deixá-las tranquilas que isso não venha de modo nenhum fazer o corte sobre esse dinheiro mensal. Débora, assim, o que a gente pensa em relação a projetos, por exemplo, nessa categoria de aposentadas, mulheres que Maria, recebem você vai algum cair, tipo de filha. benefício, Você vai a gente cair. tem inúmeros outros projetos que você consegue fazer, projetos em grupo, a inserção, né, numa economia informal, que ela consiga agregar a renda. Porque se realmente ela for formalizar, a gente sabe que hoje a lei ela tem essa situação, né, de cortar o benefício. Então, o ideal para essas mulheres, claro que tudo isso a gente vai ter que fazer estudos, porque eu não tenho todas as respostas. O que eu falar para vocês, que olha, isso pode ser feito, é porque eu tenho certeza. Mas são estudos que a gente vai fazer para verificar como que vai ser a situação no caso dessa mulher, né? Que ela não pode aparecer de forma ativa, tá? Mas existem formas de se fazer isso, de inserir, talvez trabalho em grupo ou de uma outra forma que a gente possa estar fazendo isso. Agora, o ideal é que a gente formalize negócios. Então, em geral, com as mulheres, porque também é outra coisa que eu costumo dizer. O negócio é assim, não é só a gente ter uma grande ideia. Eu resolvi fazer máscara. Para, o negócio é fazer máscara. Tá, eu vou ter mercado para atender todo mundo. Porque foi o que aconteceu agora. Põe os neném para deitar. A demanda, né, a necessidade foi a máscara. Todo mundo correu para máscara. Então, quem estava fazendo camiseta parou e foi fazer máscara. Quem estava fazendo lingerie, Juruá, a cidade inteira parou a produção de lingerie para fazer máscara. Agora eu tenho andado e assim, a gente está trombando com lojas que a vitrine está forrada de máscara. E assim, e aí, tem público para tudo isso? Apesar que você tem que renovar, tem toda essa situação, né? Fora a geração de resíduo, que é outra questão que eu falo, mas é assunto para uma outra live. Então, a gente tem que também dar esse apoio para a mulher, desde a ideia, se é uma ideia economicamente viável, se ela vai vender esse produto, para quem ela vai vender, a formatação desse negócio, o público-alvo, o mercado, e também se ela vai precisar de mão de obra ou não, porque também, se ela precisar, ela tem que qualificar também essa mão de obra. Então, é todo um trabalho que a gente aplica também uma metodologia de gestão de negócios. Então, a gente tem várias ferramentas. O Canvas, que é o modelo que o Sebrae usa. Eu gosto muito de usar, já comentei com as meninas do Instituto, que é a metodologia do Dragon Dream, que é uma metodologia que a gente trabalha também com sonhos e medos. Então, a gente trabalha todo o desenvolvimento humano dessas mulheres. Por quê? Aqui, eu não sei se tem algum caso, mas, por exemplo, como eu trabalhei com vítimas de violência doméstica, e isso me deu uma experiência, porque às vezes a gente pensa num negócio e fala, nossa, eu vou resolver o problema dessa mulher, agora ela vai ganhar dinheiro, ela vai resolver a vida dela, e aí ela não vai precisar... Boa noite, Rita. Ela não vai precisar mais ficar nesse relacionamento. Em primeiro lugar, uma coisa que eu sempre digo, quando eu estava no Conselho da Mulher, eu sempre falava isso. O objetivo de um conselho, um trabalho para mulheres, não é separar o casal, não é separar a família. Isso só acontece quando, em último caso, existe um risco de morte. Então, aí sim, melhor tá afastando, né? Tem as medidas protetivas. Porém, se existe algum tipo de reajuste, a gente trabalha, inclusive na época, nós fizemos políticas públicas para o agressor, para a recuperação desse agressor. Porque muitas vezes, esse homem que é violento, ele também veio de um lar violento. Então, tem toda essa situação, que também é um assunto de outra live.
E aí, então, por exemplo, eu pensava assim, lá em 2009, eu pensava assim, vou fazer negócio, a mulher vai vender, vai resolver o problema dela. Só que tem muita dor ali, né? Então, por exemplo, a minha experiência com esse grupo de violência doméstica chegou no momento que elas fizeram um curso, a gente trouxe investimento, tinha as máquinas, elas iam fabricar e a dona da confecção ia pagar para vender, tinha o mercado, tinha tudo. Só que chegou na hora, elas bloquearam, não conseguiram produzir. E na época eu fiquei assim, muito assustada, porque eu pensava, falei, poxa, tá tudo certo, porque na teoria eu conhecia, porque eu fiz um mestrado nessa área, né, de desenvolvimento sustentável. Tava aí a Beatriz, ela saiu, mas da Coopergore, que foi com elas que eu fiz a pesquisa. Então, eu achava que funcionava. Eu falei, nossa, na teoria eu sei tudo, vou fazer, vou acontecer. Então, às vezes, quando a gente não tem experiência, a gente acha que aquilo vai funcionar. Só que na prática, a realidade é outra. E aí, quando eu me deparei com essas mulheres, e elas, assim, em conflito, e assim, elas batiam na máquina, nossa, não funciona. E na época eu fui procurar conhecimento para saber entender o que estava acontecendo. E foi quando alguns profissionais da psicologia falaram para mim, olha, a vítima de violência, ela tem que ser curada. Por quê? Ela, muitas vezes, quando não existe a cura, ela transfere a figura do agressor para outra pessoa ou até mesmo para aquele instrumento. No caso, era a máquina de costura. Então, elas batiam na máquina de costura. E eu levei profissionais que sabiam costurar e falaram, gente, o problema não é a máquina. E foi onde eu comecei a incluir mulheres de baixa renda ali no meio, e não mais mulheres só com essa característica de violência doméstica, para eu poder continuar cumprindo o contrato e as obrigações que eu tinha. Mas foi muito difícil para mim, porque eu pensava assim, poxa, tá tudo em ordem, o que está acontecendo? Então, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento humano, então também um dos trabalhos das propostas é essa, é trabalhar essa mulher desde esse lado de romper crenças, limitações, porque a gente se auto-sabota. Então, muitas coisas a gente acha assim, eu não vou conseguir, tem autoestima muito baixa. Por quê? Porque a gente comprou determinados conceitos que as pessoas nos fizeram acreditar. Você é incompetente, você não vai conseguir, você não presta para nada, vai estudar para quê? Enfim, a gente foi comprando isso. E isso a gente foi ali, né? Coisas até de infância que a gente ouve, de pai e mãe, que nem hoje inconsciente a gente não tem isso. E quando a gente vai fazer algo, a gente vem essa vozinha lá no subconsciente e a gente fica se sabotando. Então, a insegurança. Nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai para frente? Será que é isso mesmo? Precisa de aprovação dos outros. Aí a gente fica perguntando para um e para o outro. Você acha que isso é bom? Você acha que ficou bom em mim? Você acha que essa cor... A gente, até no nosso comportamento, na forma da gente ser. Então, são coisas que a gente também trabalha, todo esse lado humano, para tirar a mulher desse ciclo de morte, desse ciclo que eu costumo dizer, né? O círculo da destruição, que é da reclamação, da morte, da doença, da pobreza, para a gente passar por um ciclo da vida, que é o ciclo da abundância, da prosperidade, da autoestima alta, da vida em si, que é o ciclo da sustentabilidade. Por quê? Porque quando você está bem, a gente, assim, claro, a gente respeita, mas a gente não precisa muito ficar perguntando para um e outro se aquilo é bom ou se eu devo fazer ou não. A gente vai e faz. Então, é isso que eu quero para outras mulheres. Eu penso que a gente tem que, assim, por isso que eu falo que muitas coisas vêm com a experiência, com a maturidade. E com a maturidade, a gente vai adquirindo essa autoconfiança. Tem mulheres ainda que eu sei que estão na maturidade, mas que não atingiram ainda. Por quê? Porque às vezes sozinha não consegue.
Então, eu acredito muito naquele modelo da sororidade, que eu costumo trazer muito na minha fala, que é o da irmandade. Por quê? É aquele modelo das mulheres estarem ali na base e assim, e outras subindo, né, dando apoio para fazendo tipo aquela cadeirinha, né, para cada uma ir subindo e a que está lá em cima ela ir puxando as outras mulheres. Então hoje eu trabalho dessa forma. Eu sempre estou ajudando mulheres e assim também espero essa reciprocidade. Porque aí a gente chegando lá, a gente vai puxando novas mulheres. Então, por isso que eu acredito num trabalho coletivo. Porque eu sei que sozinha eu consigo muito pouco. Mas se eu tiver com uma base forte, com mulheres acompanhadas, a gente vai chegar em qualquer lugar e a gente vai conseguir fazer as mudanças. Mas sozinha a gente não consegue. É o que a gente tem reflexo da nossa história, que a gente viu aí. Eu estou falando aqui em 7 anos, mas nós já tivemos outras mulheres, por exemplo, nas esferas de decisão na política. E assim, quando a gente olha para trás, a gente vê que uma ou outra conseguiu fazer algo. Mas ela não conseguiu porque ela era incompetente ou porque ela não teve força de vontade ou ela era preguiçosa. Não. É porque às vezes, muitas vezes ela não teve apoio. E aí, é o que eu tenho falado. Eu vou. Mas eu vou acompanhada. Sozinha eu não vou, não. Marlene, eu ia falar uma coisa, mas você já até respondeu a minha pergunta. Que era mesmo isso. Eu vejo que a cultura aqui de Poços de Caldas realmente é uma cultura muito empreendedora. Principalmente com as mulheres. Porém, eu percebo que as mulheres empreendem muito sozinha. Depois que eu te conheci, eu tive a oportunidade de conhecer realmente essa questão da coletividade, todo mundo junto, todo mundo se apoiando, então eu acho muito importante. E também essa questão da elevação da mulher, para ela entender realmente que ela pode, que ela vai chegar lá, com essa sensibilizando mesmo, sabe, quanto às oportunidades de negócio, de mercado, claro, cada uma no seu setor, no que faz, né? E eu acho importante ter alguém para incentivar a criação desse projeto, porque eu acho que não é possível produzir quando não tem alguém ajudando de alguma forma. Então, eu acredito muito nessa postura da mulher, porque ela, eu acho que tem essa questão da sororidade. Ela tem mais capacidade de olhar pela outra. Então, né, independente se ela tem um produto ou um serviço a ser agregado, essa cultura tem que ser cada vez mais disseminada mesmo, para que, né, consiga fomentar aí no município, porque eu vejo muita mulher empreendendo, muito empreendedorismo bacana, só que elas são muito sozinhas, e elas muitas vezes se sentem sozinhas, elas não entendem que tem outras pessoas que podem apoiar. Então tem essa questão do Instituto Arvorecer também, que eu acho muito bacana, que é mesmo apoiar a mulher ali no que elas, né, através de preparo, de ideia, não só o incentivo, né? Então, mas enfim, você já respondeu toda a minha questão. Importante, Anne, que você trouxe como contribuição, mas é o que você colocou aí, né? Você trouxe também essa questão dessas mulheres. Muita mulher empreendendo, tem essa força hoje aqui, que a minha pesquisa do mestrado foi exatamente essa. Era para medir, para avaliar se o trabalho feminino, se ele causa impacto, ele chamava estratégia para o desenvolvimento local sustentável. Então, o desenvolvimento econômico. E realmente ali na pesquisa, eu verifiquei que sim. Então, que esse formato de união de mulheres, ele dá certo, ele causa um impacto positivo na nossa economia. Só que, como você bem disse, as mulheres estão sozinhas. Então, muitas vezes, assim, elas não se organizam em associações, que não precisa nem estar trabalhando ali, mas, por exemplo, vamos fazer máscara. Ao invés de eu fazer sozinha, eu vou juntar várias mulheres, vou tentar negociar. Aí você vê como que a gente ganha. Vou negociar a compra do tecido, a compra da linha. Por quê?
porque eu vou negociar quem vai comprar de mim. Então, o que acontece? A gente acaba comprando mais barato quando você se organiza, você consegue melhores preços e também o melhor preço para vender. E eu mesma, no começo da pandemia, eu fiquei um pouco incomodada, porque veio uma pessoa, me trouxe o modelo da máscara, até tenho esse WhatsApp até hoje, foi dia 19 de março. Ninguém estava falando de máscara de tecido ainda, e essa mulher, ela me acompanha, e ela trouxe, e falei, eu vou correr atrás. E eu mesma fui atrás de um monte de gente tentando fazer parceria, e não consegui. Quando eu vi, várias pessoas começaram a fazer máscara de forma individual. E na época até fiquei um pouco assim, chateada, porque eu falei, poxa, querendo juntar as mulheres, já prevendo isso, e eu comecei a perceber esses movimentos isolados. Mas assim, enfim, aquilo não aconteceu, foi acontecer depois o Heróis Usam Máscaras, que aí trouxe, nossa, um gás super bom. Mas é o que eu falo, quando você tem uma coisa coletiva, ele dá muito mais propriedade para aquilo. E as coisas acontecem. Então, aquilo que você faz no coletivo, a força ela é muito maior do que no individual. E aí, pessoal, eu queria que vocês participassem, que falassem a opinião, porque se fico só eu falando aqui. Marlene, eu não consegui entrar, mas eu queria te perguntar a respeito da falta de vagas nas creches, né? E muitas delas deixam, né, de participar, de empreender, justamente porque não vão deixar os seus filhos, né? Então, você acredita que nós possamos estar fazendo para que possa ter essas creches de finais de semana, né? Ou estender um pouquinho o horário, para facilitar a vida dessas mulheres? Débora, bom, esse assunto, como diz, né, a gente começa a falar de mulher, né, que hoje, assim, a gente está falando dessa parte de investimento, né, de crédito para gerar autonomia. Eu acredito muito no modelo, quando a gente fala em autonomia, que essa própria mulher tenha condições de gerir o seu negócio, ela tem autonomia de saber onde que ela vai aplicar, onde que ela vai gastar aquele dinheiro. Porque o que acontece? O poder público, ele tem cumprido o papel dele quando ele faz a estrutura de um prédio. Poços de Caldas, graças a Deus, em relação à estrutura de construções, é até melhor que a rede particular, em questão estrutural. Mas tem as deficiências, porque você também tem que cumprir a questão do horário regular dos trabalhadores da prefeitura, tem uma economia de horas extras. Mas, como eu disse, eu acredito em parcerias. De repente, pode-se resolver essa situação com instituições, né? Por exemplo, a gente tem lá o Sindicato dos Hotéis, Sindicato de Bares, Restaurantes, Associação Comercial. Então, eu penso que se pode estabelecer parcerias com escolinhas particulares, até muitas que fecharam agora e talvez nem reabram, infelizmente. E se pensar em criar algo assim, porque essas instituições, elas já arrecadam um valor X, pode se implementar, e essa mulher podendo trabalhar, ela pode contribuir um pouco também para aquilo, e se criar um serviço nesse sentido. Então, é algo que eu penso que possa ser viável, e também essa questão é algo que tem que ser discutida com essas instituições, buscar parcerias para que se resolva. Mas eu acredito sim que é viável, que é possível e que a gente trabalha por isso, para que dê certo e para ajudar que essa mulher tenha o tempo dela, porque muitas vezes a ocupação dela faz com que ela trabalhe num horário alternativo e que ela precise de um apoio desse. E que a gente realmente não tem hoje. Peraí, filha. E aí, pessoal? Tem um número bom de pessoas aqui.
Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, pelo menos dessem um oi aí, se apresentasse, ou falasse o que viveu agora durante esse período da pandemia, como que foi. Bom, meu nome é Priscila, né? Eu já conheço a Marlene já há algum tempo, admiro muito, né, o seu trabalho, a sua maneira de ser, e eu gostaria de falar um pouco, né, sobre os desafios agora durante a pandemia. Eu sei que muitas, principalmente mães, estão passando pelo que eu estou passando. Então, assim, é, agora mesmo, assim, para eu participar da live, eu estou aqui no quarto da minha filha para conseguir ter um pouco de tranquilidade, que aí pelo menos ela está aqui para brincar e não para nenhum momento. E então, assim, tudo que eu venho passando com isso, né? Ela estava frequentando a creche e de uma hora para outra não frequenta mais. E aí vem outros desafios que a gente encontra no decorrer, né, da pandemia, que é até mesmo ela também ficar muito em casa, sem os amiguinhos que estava acostumado, ela fica estressada, eu também fico estressada. É, então, assim, é muita coisa que. E eu também, assim, acabei perdendo meu emprego, que tinha entrado há um mês e pouco. Então, são tantas coisas que acontecem que, assim, teve momentos de realmente eu perder o sono, de ficar pensando assim, nossa, o que que vai ser de mim, eu parada. Então, assim, a minha área é a área da educação, e aí também vem essa preocupação não só com a minha filha, mas também com a filha com os filhos de outras pessoas que assim, no momento do início da pandemia ficaram em aulas, agora que recomeçou, mas aí ao mesmo tempo você pensa na função professor. Então, o que que o professor está passando nessa hora também com os filhos em casa para ensinar, né? Muitas das mães ainda têm filhos pequenos, mas os alunos que ela vai ter que cuidar, né? De fazer, de preparar as aulas, às vezes a questão do acesso e até mesmo é, da familiaridade com a tecnologia não tem. Então, tudo isso eu vejo que, assim, se a gente tivesse mesmo, né, já uma associação de mulheres, a gente poderia reduzir muito esses desafios, né? Seria na questão até mesmo de poder ter cursos relacionados às áreas de cada pessoa, né? Dessa, principalmente da parte da tecnologia hoje em dia, né? Dessa parte da informática, que hoje, assim, está praticamente é isso agora. A gente está aqui agora, poderia ser num ambiente todo mundo junto, mas só que a gente está um longe do outro e usando tecnologia. E tem muitas das pessoas que às vezes não conseguem entrar numa sala de bate-papo, né, de conseguir conversar dessa forma aqui, justamente porque não tem essa familiaridade. Então, se a gente tivesse mesmo essa associação, né, esse fundo, a gente poderia ter cursos oferecidos, principalmente nessa área, para para que as pessoas consigam, né, ou mesmo é, melhorar na sua área. Né? Hoje a gente vê que a propaganda na internet, nas redes sociais, né, de produtos, de tudo que é feito, é muito melhor, o alcance é muito maior. E às vezes tem muita gente que não, tem um limite, né? Não consegue. Então, o meu apelo mesmo é Tá que dando. tomara que dê certo, né? Acho que tá alguma coisa no som aí, não sei se tá. Deu para entender um pouco? Todo mundo ouviu pelo menos? Muito bom, Priscila. É importante mesmo esse depoimento aí. Oi, filho. Vem aqui. Super. Então, tô aqui para escutar. Vem. Tá, daqui. Que linda. E aí?
gente, o que vocês têm a dizer? Mais alguém querendo participar, falando um pouquinho? Que aí a gente já está indo aí para quase 1 hora aí de conversa e ouvir vocês, porque aí daqui a pouco a gente encerra aqui. Marlene, boa noite, meninas. Dentro da Marlene falar dessa situação que nós tivemos que enfrentar aí diante da pandemia, né? Eu vou tentar falar, mas eu tô com os 2 pequenos aqui a todo vapor. Eu tinha... Pode falar, você quer abrir a câmera, Lívia? Pode falar. Tô toda descabelada aqui, porque a rotina aqui é tensa. Conheço a Marlene já há alguns anos, né? Acompanho o trabalho dela, já trabalhei com ela, inclusive, admiro muito. E falando sobre essa questão que nós tivemos que enfrentar com relação à pandemia, eu tenho 2 pequenos, tenho um de 2 anos e meio, uma de 1 ano e meio. Os planos eram colocar eles na escolinha. Já, Marlene? É o peixe, esse é a cobra tá. Os planos eram colocar eles na escolinha em julho, onde eu pretendia voltar para o mercado de trabalho, né? Para a área de salão, que é o que eu trabalhava. Porém, diante da pandemia, estamos todos em casa e foi quando eu me deparei com uma oportunidade de trabalho do empreendedorismo. E desde o momento que eu comecei, já há 3 meses, nesse trabalho que eu estou, eu lembrei da Marlene, porque desde quando eu trabalhei com ela no salão, ela sempre levantou essa bandeira, né? Foi quando agora, recentemente, eu fiz um contato com ela, em busca de conhecimento e em busca também de pessoas que precisam de uma fonte de renda, de um trabalho, e até mesmo de um progresso no empreendedorismo, né? Então, me apareceu uma... Posso falar, Marlene, sobre marca, essas coisas? É o peixinho, filho, é o peixinho verde. Claro, pode falar. No mesmo momento em que eu comecei também a buscar por uma alimentação mais saudável para mim, para minha família, porque como eu fiquei muito tempo em casa, eu ganhei muitos quilinhos a mais. E nessa busca eu me deparei com essa oportunidade de empreender e de levar saúde para as famílias, mais saúde para as famílias. Hoje eu trabalho em uma empresa, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, que se chama Royal Prestige. É uma marca que facilita muito o empreendedorismo, porque a gente não precisa fazer nenhum tipo de... Bárbara, deixa a mamãe falar. A Bárbara me desconcentrou. Nenhum tipo de como que eu vou... investimento. Então, assim, além da gente ter a oportunidade de trazer saúde para a nossa família, levar para as famílias, a gente não precisa ter investimento. E a marca também nos possibilita ter um crescimento muito grande dentro da empresa, onde a gente começa como promotora ou promotor, né? E temos aí a oportunidade de trabalhar com o nosso próprio CNPJ, que são os degraus que a gente vai percorrendo. Então, assim, é muita informação, mas caso alguma das meninas que estão aí, ou alguém da família queira ter mais informação, tenha curiosidade de conhecer, caso a Marlene se disponibilize, ela pode passar o meu contato para as meninas, que eu vou passar todas as informações que eu tenho, convidá-las para reuniões, para que elas possam conhecer e sentir a segurança, porque é um negócio muito seguro e que está tendo uma aceitação muito grande no mercado. Então, se alguém tiver curiosidade e quiser que eu passe informações, só pega o meu contato com a Marlene. E obrigada pela oportunidade de participar da reunião, Marlene. Tá bom, Lília. Grande alegria ver você aí. Parabéns, viu, pelos filhotes. E obrigada. É bem bacana mesmo. E assim, quem quiser depois saber, a gente passa os contatos aí, a gente vai divulgando. Que é isso que a gente tem que fazer, essa rede também de empreendedorismo também, né? Uma ajudando a outra. Sim. Obrigada. E aí, gente, quem mais quer falar alguma coisa? Aqui, esse canal aqui é para isso também, tá? Se alguém quiser aproveitar, vender esse peixe aí,
Fica à vontade. Mais alguém quer abrir? Está aberto agora para perguntas. Sobre o FEM, todo mundo entendeu? O que achou? Bom, pessoal, então assim, já que ninguém se manifestou, mas enfim, a gente pode também depois, a gente vai estar marcando outras lives também, e sempre com esse objetivo de ouvir as pessoas, porque eu penso que a pessoa que ela se propõe a fazer algo por outras pessoas, na verdade, assim, ser um representante, você tem que realmente estar indo ouvindo, né? Em primeiro lugar, as pessoas, ouvindo o que elas querem. Então, eu estou nessa trajetória e estou à disposição. A gente vai conversando aí ao longo do caminho e vamos aí construindo. Então, a gente abriu esse canal e vamos trocando, né? Fazendo network, construindo tudo isso com propostas. E semana que vem a gente vai estar conversando, falando mais alguma coisa. Talvez semana que vem a gente vai fazer uma abordagem com um pessoal das terapias holísticas, que eu trabalhei muito tempo, né? A Lilian tá aí, a questão das terapias holísticas, eu trabalhei muito tempo com a estética, com a cosmetologia, então é um período que eu trabalhei, que fui muito feliz nisso, então também algumas pessoas me procuraram. A gente vai estar trazendo a Ana Paula Marques, que ela é a delegada nacional de terapias holísticas. Aí eu já convido desde já todas vocês para estarem conosco. E na próxima semana a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe a todos vocês. Um bom resto de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.